E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos conversar sobre a venda do Vasco, a revenda do Vasco SAF. Esse assunto que voltou a ser bastante repercutido nos últimos dias. Inclusive, surgiu ontem uma notícia de que a BTG Pactual tem interesse em comprar o Vasco. É sobre isso que vamos comentar no vídeo de hoje. E já no início do vídeo, para aquela galera que é anti-SAF, que me segue aqui no canal, tudo bem você ter uma opinião diferente da minha, mas eu acredito que o Vasco precisa de um comprador com dinheiro para o Vasco ser competitivo no ano de 2025, 2026 e assim por diante. No cenário atual do Vasco, a gente não vai ter dinheiro para competir de frente e buscar algum título, buscar almejar alguma coisa maior em 2025. Se a gente não tiver um comprador, se o Vasco não tiver dinheiro em caixa para investir e lutar por contratações e manter a folha salarial certinha, aí vai dar ruim pra gente. Aí o ano de 2025, que pode ser promissor, vai ser difícil e complicado. Porque no futebol atual tudo é dinheiro. É claro, você precisa saber investir o dinheiro. Você precisa ter pessoas capacitadas que entendam de futebol para investir certo. E o Vasco pode ser que em 2025 volte a ter um investidor. Vamos conversar sobre isso que está acontecendo em relação à BTG Pactual. Eu vou te trazer as novidades e vou te dar a minha opinião. Se eu acho que é o melhor caminho, se não é. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Ontem surgiu a notícia de que a BTG Pactual tem interesse em comprar parte dos direitos da 777 na SAF do Vasco. E que o maior interesse deles não seria, de fato, ser o controlador do Vasco por muitos anos. Seria de sanar parte das dívidas do clube e também de revender o Vasco por mais caro lá na frente. Daqui a 1, 2 anos no máximo. Parece que esse é o interesse. E também teve a notícia de que a 777, né, que não é mais a 777, é a CAP, de que a CAP tem até o final do mês para depositar o aporte no Vasco, senão o Vasco pode recomprar a parte da SAF por apenas 1 milhão. Então, são várias notícias surgindo ao mesmo tempo e eu vou te explicar agora o que está acontecendo. Bom, para começar, a suspensão da ação na justiça e da arbitragem termina nesta quinta-feira, nesse dia 24, no mesmo dia de Vasco versus Cuiabá. E sem expectativa de renovação de um acordo de venda entre Vasco e a CAP, a seguradora americana que herdou os ativos da 777, a volta da arbitragem promete ser um novo capítulo em litígio que parece estar longe do fim. Nos últimos dias, houve movimentações que causaram barulho nos bastidores do Vasco, que é a questão da BTG. O banco BTG Pactual acenou com oferta à CAP por parte das ações, correspondentes a 31% do total da SAF, aqueles adquiridos pela 777 em 3 anos de aporte no contrato com o Vasco. O valor da sondagem foi de 30 milhões de dólares, 170 milhões de reais com a cotação atual. O que significa metade do investimento feito pela 777 no Vasco, que foi de 60 milhões de dólares. Segundo estipulado em contrato, hoje com seus efeitos suspensos por decisão liminar da Justiça do Rio, o Vasco deveria concordar com a venda das ações, mas o clube não foi informado da possibilidade da operação com o BTG, muito menos dos termos. O banco já havia desenhado moldes da negociação, com aporte inicial de 15 milhões de dólares, 85 milhões de reais, e a outra metade sendo quitada após a auditoria. Então o que a gente já pode entender disso daqui? A BTG estava negociando diretamente com a CAP e não estava chegando nada ao Vasco. Qual era o certo e o justo a acontecer? Sentar todas as partes interessadas e negociarem para chegar a um acordo em comum. Isso seria o justo a ser feito e o melhor para o Vasco. A diretoria do Pedrinho se incomodou quando soube da negociação entre BTG e a CAP. Os dirigentes entendem que é preciso haver alinhamento com o novo comprador para não se repetir. Por exemplo, o modelo da 777, no qual havia distanciamento físico e principalmente do projeto para o futebol. Então isso realmente é um problema. Até acho que a BTG conseguiria ser melhor do que a 777, eu acho que é difícil ser pior, mas o Pedrinho, como presidente do Vasco, deveria estar sabendo das negociações, porra. Cara, eu quero isso aqui pro Vasco, quero isso aqui ali pro futebol do Vasco, porque o principal disso tudo não é
só quitar dívidas, não é só o Vasco estar supostamente bem financeiramente, mas o Vasco tem que ter um projeto esportivo. Tem que ter metas a serem traçadas. Pô, o Vasco ano que vem, a gente quer o Vasco chegando a uma semifinal de Copa do Brasil de novo, possibilidade de chegar a uma final. A gente quer um Vasco brigando do 10º para cima no Campeonato Brasileiro. Essas metas têm que ser traçadas para em cima disso você ter um orçamento para montagem de um elenco para o ano no qual você acredite que vai bater aquelas expectativas. Então precisa ter um alinhamento tudo com o futebol, não é só negócios, não é só dinheiro, tem que ter um alinhamento com o futebol, porque se o futebol não anda bem, o financeiro do clube também não anda bem. Não existe um time que, porra, tá muito bem financeiramente e que tá mal no futebol. Se o time tá mal no futebol, isso reflete nas finanças, cara. Há um agravante nessa insatisfação vascaína. A negociação correu em paralelo com a aproximação do clube com a BTG para empréstimo e preparação da entrada na recuperação judicial. Na semana passada, o jornal Valor Econômico publicou os moldes da proposta feita pelo banco ao clube. Em nota, o Vasco não negou as conversas, mas afirmou que os termos jamais seriam aceitos. Então, pô, o BTG tá de um lado e do outro negociando. Não era mais fácil sentar todo mundo e negociar? Bem comum para o Clube de Regatas Vasco da Gama, que é o principal. Sem a torcida do Vasco não tem negociação nenhuma, porra. Então essa possibilidade daquele empréstimo, dos valores que foram colocados, aquilo não irá acontecer. O Vasco não vai topar daquela forma, beleza? Parceiro de outras operações no futebol brasileiro, o BTG não demonstra interesse em ser controlador da SAF do Vasco, nem de outros times. A intenção era casar a operação de compra das ações da ACAP com saneamento das dívidas do Vasco no processo de recuperação judicial, que daria um alívio com alongamento dos acordos. Então, o banco venderia o ativo, no caso, a SAF do Vasco, para recuperar o investimento com lucro. No entanto, as duas operações, o empréstimo ao clube e a compra das ações da ACAP, só vão avançar se houver mudança nos termos da proposta. Então é isso, irmão. Tem que sentar todo mundo junto para chegar a um acordo. O que é o melhor para todos os lados. A BTG tem o interesse de pegar o Vasco, agora é um ativo desvalorizado, valorizar esse ativo, pagar dívidas e vender por bem mais caro. O que também é justo, por se eles conseguirem realmente colocar o Vasco bem financeiramente. É justo. Hoje a divisão das ações da SAF vascaína é a seguinte: 30% porcentagem do clube associativo, 31% a porcentagem da 777, que foi comprada, né? Com os aportes desde 2022 e 39% em discussão na arbitragem, que era o restante dos aportes que a 777 ainda não tinha feito e que a gente não sabe se vai acontecer por parte da ACAP. Em meio ao imbróglio jurídico, o Vasco não comenta o assunto. Representantes da ACAP não retornaram aos contatos feitos pelo GE e do BTG Pactual, mesmo também procurado, não quiseram se manifestar. Então é isso, rapaziada. Eu quero que vocês comentem a opinião de vocês sobre essa possível chegada da BTG no Vasco. Se for para ajudar, tudo bem, mas o principal é o dentro de campo. Todo mundo tem que entender isso. BTG, ACAP, Vasco, quem tá no controle do Vasco atualmente, o principal é dentro de campo, para as coisas poderem fluir também fora de campo. Então o Vasco tem que ter um projeto esportivo. Você não pode só ter um projeto de vou recuperar isso e aquilo, cara, e as contratações, o futebol do clube, estádio, tudo. Isso tem que ser discutido para o Vasco voltar a ser uma potência do futebol brasileiro, beleza? Mas o Vasco precisa de dinheiro para ontem. O Vasco precisa de injeção financeira para se manter de pé e poder sonhar com voos mais altos. Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, nós fui!